Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa. O dia de ontem já é passado. Ontem nós tivemos experiências que, sem dúvida, vão nos auxiliar em nossas decisões futuras. O dia de amanhã ainda não nos pertence. Temos planos para o dia de amanhã, mas é o dia de hoje que importa que vivamos. Lembre-se sempre, os planos são do homem, mas os caminhos é do Senhor. Nós temos os planos para amanhã, mas os caminhos de amanhã só o Senhor conhece. E pensando dessa forma, eu queria realmente cada vez mais incentivá-los a buscar a palavra, a buscar cada vez mais não só a sua compreensão, mas também a colocá-las em prática, porque esse é o principal motivo de nós realmente buscarmos o Senhor, vivermos na sua presença. E ontem até eu comentei com vocês a importância sim de compreender, de buscar entender as razões pelas quais nós colocamos a nossa fé em determinados ensinos, né? E esses ensinos nós entendemos que vêm do Senhor. Ontem até mencionei aqui que falei que colocaria uma dúvida no coração de cada um de vocês, que era quanto à criação do mundo. Se Deus fez a luz no primeiro dia e o sol no quarto dia, como que isso seria possível? Isso é importante para que a gente compreenda as coisas e entenda elas de uma maneira mais profunda, porque Deus ele quer ter esse relacionamento mais profundo conosco. Ele muitas vezes já colocou na Bíblia que os seus verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, será que nós realmente temos adorado ao Senhor em espírito e em verdade? Será que nós entendemos o que isso significa? Porque se nós estamos falando em espírito e em verdade, é viver a palavra dele, é viver os seus ensinos, é verdadeiramente viver aquilo que nós estamos falando que vivemos. É realmente professarmos nossa fé de uma maneira que nós vivamos exatamente aquilo que nós acreditamos. E isso é importante para nossas vidas, conhecer e entender a palavra. Sabe, hoje em dia há uma busca incessante, né, por academias. Com qual objetivo? Por uma questão de saúde ou uma questão de estética? Seja por uma coisa ou por outra, é que as pessoas buscam um exercício físico. Mas e a questão espiritual? Como que nós tratamos elas? Algumas pessoas têm algumas formas de tratar isso, outras formas. Mas eu te digo claramente que não há nada como se tratar espiritualmente senão em oração e meditação na palavra. Porque em tudo nós tratamos parcialmente. Na verdade, quando nós estamos buscando muitas vezes a questão espiritual, buscando formas que não estão na palavra de Deus, na verdade estamos buscando só o nosso entendimento, só a nossa satisfação. E isso não é viver em espírito e em verdade. Quando nós buscamos simplesmente outros métodos, estamos buscando nos satisfazer. E quando nós buscamos em oração e a palavra, buscamos o quê? Vivemos os propósitos do Senhor, que nem sempre é o que nós realmente desejamos, mas que nós aprendemos a desejar, porque entendemos que esse é o melhor. Então, cada vez mais eu incentivo você a buscar a palavra. Hoje eu vou te dar um exemplo de um líder que assumiu uma função muito crítica, que era conduzir o povo hebreu até a terra de Canaã. De quem estou falando? Moisés? Não, Josué. Josué ele assumiu exatamente a bronca de Moisés. Moisés ele faleceu, morreu, e no seu lugar Deus escolheu Josué. E veja que Moisés penou muito para realmente conduzir o povo até ali. E agora Moisés tinha a difícil missão de dar continuidade a esse trabalho. E a primeira orientação de Deus a Moisés foi qual? Abra lá a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Veja a primeira questão que ele colocou a Josué: não cesse de falar deste livro da lei. Opa, do que ele está falando? Para Josué são todas as lições, né, todos os ensinos que até aquele momento Deus tinha passado ao povo. Então para Josué era importante que ele falasse
daquelas palavras ao povo, para que o povo compreendesse. No nosso caso, nós temos a Bíblia, e ele fala para nós sempre o quê? Use elas, fale delas, vai até as pessoas e fala dessas palavras, viva essas palavras. Lembra que a palavra de Deus fala sobre a salvação? Aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E ele fala o seguinte: antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Veja a orientação que José recebeu. Ele precisava falar das leis, falar dos ensinos ao povo, para que o povo, compreendendo, fizesse tudo aquilo que era conforme a vontade do Senhor, ou seja, que vivesse em conformidade com o Senhor. E uma vez assim vivendo e obedecendo, eles teriam sim o sucesso de entrar na terra de Canaã. Mas para que ele realmente pudesse falar, que ele pudesse ensinar o povo, ele primeiramente precisava o quê? Meditar nessa palavra dia e noite. E ele dá continuidade. Medite nela dia e noite, procure compreendê-la. E se não compreender, em oração buscamos o seu entendimento. E Deus nos proporciona sim o conhecimento. Buscar-me-eis e me achareis. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todo aquele que busca o Senhor através da oração e meditação encontra. Deus não deixa ninguém fora disso. Quando Salomão pediu sabedoria, Deus deu-lhe a sabedoria, mas provou que pela sua vontade, pelo seu desejo de liderar o seu povo com sabedoria, ele deu muito mais do que sabedoria a ele. Aí aqui ele diz para nós bem claramente: e faça segundo, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Quando nós apenas ouvimos a palavra e as aceitamos da maneira com que ela está, sem entender profundamente o que isso quer dizer, muitas vezes nós deixamos de praticar aquilo que Deus gostaria que nós estivéssemos vivendo. Ou passamos a praticar algo que está longe da vontade do Senhor. E eu te pergunto, como é que você tem vivido? Vivido conforme o que o seu líder da sua igreja tem falado apenas, sem sequer meditar na sua palavra, ou você tem buscado ao Senhor em oração e meditação? Eu disse ontem para você, não é para contrariar o líder da sua igreja, nem um pouco, não é esse o desejo, mas que você compreenda cada vez mais, que você compreenda a palavra, para que de forma alguma você tropece em ideologias, doutrinas que não condizem com nada do que Deus realmente tem revelado na sua palavra. Eu sei que muitas pessoas têm me dito que algumas igrejas elas vão além da Bíblia, mas sinceramente, isso é a minha opinião, a minha fé. Tudo que vai além da Bíblia é perigoso. Não que elas não possam ser consideradas, mas com um único objetivo. Aquilo que está além da Bíblia tem que direcionar para a Bíblia. Se a palavra direcionar a Bíblia, ok, é um bom ensino. Mas se ela direciona para informações adicionais àquilo que Deus tem falado na Bíblia, toma cuidado. Toma muito cuidado. Muito cuidado. E aqui ele fala, o Senhor fala que fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então aquele que busca a sua palavra, que busca realmente viver a sua palavra, Deus fala: eu vou prosperar o teu caminho. O prosperar, gente, eu nunca quero que vocês confundam o prosperar com dinheiro, com riquezas. O prosperar caminho é viver na presença do Senhor. E não há maior riqueza na vida do ser humano do que viver, sabe, constantemente na presença do Senhor. Ele vai fazer prosperar o teu caminho. Tudo que fizeres serás bem-sucedido. Mas quando nós conhecemos a vontade do Senhor, não é a riqueza que nós buscamos, mas é a sua presença constante. É isso que nós temos que buscar, a sua presença constante. Ele sabe do que nós necessitamos nesse mundo e Ele dará. Mas eu te digo, busque a palavra do Senhor com o intuito de quê? De buscar a sua presença. Vou repetir aqui o versículo para que você grave no seu coração. Tá? Não cesse de falar
desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa foi a frase para Josué, mas essa frase também serve para você e serve para mim. Não cesses de falar do livro, desse livro da lei. Não cesses de falar das palavras da Bíblia. Não cesses de falar para as pessoas da sua fé. Mas antes, medita nela dia e noite. Dia e noite. Tenha prazer em buscar o Senhor, para que faças tudo conforme está escrito. E Ele fará prosperar os teus caminhos. Porque quando nós buscamos o Senhor, nós vivemos na sua presença. Pensa nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você tenha um dia maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.